Olá, muito boa noite a todos. Hoje é uma terça-feira, a primeira terça-feira do mês de novembro, dia 3 de novembro. E eu os convido para que, por alguns instantes, tenhamos a oportunidade de meditar sobre um trecho da Palavra do Senhor. Hoje falando de uma das dependências aqui da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara. Abra sua Bíblia, por favor, ou acompanhe-me na leitura de Jeremias, capítulo 30, versículos 16 e 17. O 16 começa dizendo assim: Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro. Os que te despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos que te saqueiam, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Meus queridos e minhas queridas, quando nós olhamos mais específica e objetivamente para o versículo 16, que a gente acabou de ler, nós nos deparamos com pelo menos quatro termos que são apresentados para designar a justiça de Deus contra os inimigos do seu povo, mais ou menos numa situação, numa espécie de causa e efeito, ou plantio e colheita, ou em retribuição a esses inimigos, o que eles causaram de feridas e de machucados ao povo do Senhor. Vejam, o primeiro desses termos é: os que devoram serão devorados. Plantio, colheita. Segundo, os adversários irão para o cativeiro. Eles levaram o povo cativo, o povo do Senhor cativo lá atrás, agora seria a vez deles. Terceiro, os que roubam serão roubados. E por último, os que despojam serão vítimas de despojo. Nós temos a promessa da restauração e da cura de Israel no versículo de número 17. E isso ocorre a partir de pelo menos duas maneiras, segundo o propósito de Deus. A primeira está no versículo 16. A retribuição contra seus inimigos sobre o que nós acabamos de falar. E ainda o versículo de número 17. A cura propriamente dita das feridas. Feridas emocionais, até feridas físicas, mas principalmente feridas espirituais que os inimigos causaram nos filhos de Israel. Queridos, a cura física, emocional e espiritual a Israel veio como promessa diante do arrependimento do povo. Por exemplo, Jeremias capítulo 3, versículo 22 diz assim: Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Então o povo se arrependeu, voltou, o Senhor tem promessa de cura. Jeremias 33, verso 6. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Então, de novo, o Senhor falando de cura, falando de restauração. Ainda, Jeremias capítulo 8, versículo 22. Acaso não há bálsamo em Gileade, ou não há médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Então, Deus questionando, porque se o povo se volta para o Senhor, se o povo erra, mas se arrepende, confessa o seu erro e se humilha diante do Senhor, Deus restaura, Deus cura. Então agora ele questiona o povo sobre isso. Ainda, Jeremias capítulo 30, versículo 12. Porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Quando o povo não se arrepende, quando o povo erra, mas não se arrepende, quando o povo erra, mas não se volta para o Senhor, quando o povo erra, mas não se humilha diante do Senhor, o que acontece? Sua chaga fica incurável, o seu mal fica incurável. A dor continua, aliás, ela aumenta nesse sentido. Esses dois versículos aqui de Jeremias 30, 16 e 17, que são a base da nossa conversa de hoje, que já foram lidos, eles apresentam
o que se constitui quase que um paradoxo, como tantas vezes sucede ao longo do escrito do profeta Jeremias, que é uma característica sua. Vejam lá, no versículo 16, quando nós lemos o seguinte, versículo 16, por isso todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro. Os que te despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que te saqueiam. Então, no versículo 16, Deus sentencia os inimigos de Israel a sofrerem pelo que causaram ao povo do Senhor. Por isso, o Senhor fala de serão levados cativos, quem despojou será despojado, quem saqueou será saqueado. E segundo, no versículo de número 17, nós temos a expressão, te restaurarei a saúde. Aqueles que haviam despojado Israel serão eles próprios despojados e curadas as feridas que eram incuráveis em Israel quando Israel se arrepende, se volta para o Senhor humildemente, confessando seus erros e passa a obedecer a palavra do Senhor. Queridos, a situação é desesperadora se não entrar em ação a graça e a promessa de Deus. Por isso o versículo 17 diz, te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Essa é a situação quando o povo do Senhor erra, falha, mas não se arrepende, não volta para o Senhor, não reconhece o seu erro. Eu sei que parece redundante o que estou dizendo, mas é o que a palavra do Senhor diz. É uma espécie de efeito cascata. O povo erra, o povo peca, o povo falha. Se o povo não se arrepender, não se humilhar, não se arrepender, não se voltar para o Senhor, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O povo continuará errando, continuará pecando, continuará falhando e a sua enfermidade emocional, física e espiritual só aumenta. Só dói mais. Só afunda mais a situação. O efeito cascata, contrário e verdade na mesma proporção. Quando o povo erra, peca, falha, comete alguma falta, mas o povo reconhece o seu erro. O povo se humilha. O povo se volta para o Senhor e confessa o seu erro. Deus restaura. Ele cura a enfermidade física, emocional e espiritual. Lembremos-nos, queridos, de que a restauração física e espiritual dos que pertencem a Deus, agora olhando para a nossa vida e olhando para o Novo Testamento, é parte do ministério de Jesus. Vejam, a profecia em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. O Senhor Deus está sobre mim, é uma palavra messiânica, então está sobre o Messias, porque o Senhor me ungiu o Messias, para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou o Messias, a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Essa é uma palavra profética que é dirigida ao Messias como parte do seu ministério. Então nós temos aqui a profecia, a promessa. Agora Lucas capítulo 4, versículo 18, registra o cumprimento dessa profecia, dessa promessa. Porque em Lucas 4, 18, Jesus vai, é um sábado, ele é judeu, os judeus se reúnem na sinagoga aos sábados, então ele vai à sinagoga, é-lhe dada a oportunidade de ler a palavra do Senhor, e ele abre exatamente em Isaías 61, versos 1 e 2, e Lucas 4, 18 registra. O Espírito do Senhor está sobre mim Jesus, que é o Messias, pelo que o Senhor me ungiu. O ungido é o Messias, que aliás é a mesma palavra, que é Jesus, para evangelizar os pobres.
enviou Jesus, o Messias, para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4,18 é o cumprimento da promessa de Isaías 61, 1 e 2, que é uma palavra profética para o Messias. O Messias é Jesus, é o enviado, é o ungido. Então vejam, nós temos em Jeremias 30, 16 e 17, uma palavra de Deus dizendo que o Senhor curaria o povo e reverteria a situação. Os que aprontaram contra o povo de Israel sofrerão. Agora nós temos no Novo Testamento a promessa de cura, a promessa de restauração em Cristo. É a esse Deus que nós oramos e servimos, é a esse Cristo que nós seguimos. Que a paz do Senhor esteja sobre os nossos corações, Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.